Se você é torcedor de algum time grande na NBA e você sabe que esse cara aqui tá para trocar de equipe nos próximos meses, você deve estar o quê? Sonhando com Giannis Antetokounmpo no seu time. Porém, deixa eu ser por você a voz da razão, talvez o portador de notícias não muito boas. Eu vou mostrar porque a maioria dos times grandes hoje na NBA muito provavelmente não tem condições de fazer uma grande oferta, uma oferta competitiva pelo Giannis Antetokounmpo. Começando pelo Los Angeles Lakers, né? A torcida do Lakers adora sonhar com todas as estrelas que estão para trocar de time. Eles adoram achar que esses jogadores vão parar no Lakers. Muitas vezes eles conseguem, né? Então tem motivo, mas eu acho que no caso do Giannis beira o impossível. O melhor pacote que o Lakers consegue ofertar pelo Giannis hoje é mais ou menos isso aqui que eu montei, tá? E sejamos justos. A principal peça aqui seria o Austin Reeves, e de fato ele não tá no melhor valor de mercado dele hoje, depois de como rolou essa eliminação do Lakers nesses playoffs. Eu acho que, sendo racional, ele hoje, por exemplo, conseguiria, em retorno, papo de 2 escolhas de draft pelo Austin Reeves, no máximo. E outras peças boas aqui desse pacote seriam, no máximo, o Hashimura e o Dalton Neto. De novo, eu acho que esses dois somando, o valor deles seria mais ou menos uma escolha de draft. Somando, de fato, a escolha de draft que o Lakers tem condição de mandar, eles só conseguem mandar essa aqui de 2031, sem nenhum tipo de restrição. A gente estaria falando de um pacote completo, de papo de 5 escolhas de draft de primeira rodada. O valor disso pelo Giannis Antetokounmpo é uma troca de valor muito baixo, lembrando que jogadores como Rudy Gobert, como Mikal Bridges, foram negociados por papos de 4, 5 escolhas de draft, e a gente não está falando disso, a gente está falando de Giannis Antetokounmpo, um cara que é no mínimo top 3 da NBA. Por isso eu acho, infelizmente, torcedor do Lakers, para você, que se o Rob Pelinka liga lá em Milwaukee hoje e faz essa oferta, que é provavelmente a melhor que vocês conseguem, eu acho que o Bucks simplesmente desliga na cara dele. Agora, se você é Celtics, eu acho até que continua muito difícil uma negociação possível, mas eu acho um pouco mais possível do que a própria oferta do Lakers. Mas por que também é praticamente impossível? Os Celtics hoje, eles têm várias restrições de negociação pelo fato de que eles estão muito acima do teto salarial da NBA, e aí você acaba sofrendo certas sanções. Para de fato chegar num pacote para o Milwaukee Bucks, a primeira coisa que eles teriam que fazer é pegar jogadores valiosos hoje do time deles, como Jaylen Brown, como Pritchard, como Derrick White, e primeiro negociar esses jogadores para outras equipes. Então a gente estaria falando, em última instância, numa troca que teria que envolver papo de 3, 4, até 5 times da NBA como um todo. E aí, esses são jogadores que de fato são valiosos, poderiam envolver em retorno por jogadores como Brown, Pritchard e White, escolhas de draft, jogadores jovens valiosos com potencial, e aí você juntaria todas essas peças no fim, e aí sim faria uma oferta pelo Giannis. Além de ser muito complicado toda essa matemática da coisa, tem outra coisa também. Isso aqui é muito importante para pensar uma troca do Celtics pelo Giannis, por quê? O Giannis está saindo do Bucks porque eles não conseguem, nesse momento, dar um time competitivo para o Giannis. E se tudo isso acontecesse, a próxima temporada dos Celtics, infelizmente para você que é Celtics também não seria uma temporada capaz de brigar por título. Afinal de contas, o segundo melhor jogador nesse cenário hipotético vai estar machucado em recuperação até ficar 100% por papo de 1 ano. E somando todas as peças secundárias com o Giannis, de fato não é a próxima temporada, uma temporada que o Giannis de fato conseguiria brigar por título, então você teria que negociar pelo Giannis, falando já, Giannis, sinto muito, mas na próxima temporada imediata, provavelmente você também não vai brigar por título, e é exatamente o contrário do que ele quer nesse momento de carreira, ao meu ver. Se você é Warriors e quer uma notícia um pouco melhor, eu acho que desses 3 que a gente começou falando, eu acho que vocês têm o melhor pacote de fato para trocar pelo Giannis, mas ainda assim, muito difícil. A melhor oferta do Warriors possível é mais ou menos isso aqui, mas eu quero que vocês percebam o tanto de condições que eu precisei realizar para essa troca acontecer. Precisei reassinar o Kuminga por um valor muito alto, de papo de 33 milhões, reassinar o próprio Kevin Knox e envolver os dois nessa negociação também. Tem nomes interessantes aqui, tem jogadores jovens, mas eu quero que vocês pensem também que não é só analisar o pacote de vocês, do seu time, e pensar que é uma oferta boa para o Giannis. A questão é concorrência, é pensar o que times como Spurs, como Mavericks, como Cavs, como Thunder, como Rockets conseguem ofertar pelo Giannis hoje e perceber que talvez o pacote que vocês têm é substancialmente pior. Por quê? As grandes peças dessa troca do Warriors seriam o Podziemski e o próprio Jonathan Kuminga.
São jogadores ainda jovens, são jogadores talentosos, mas eu não acho, eu tenho dificuldade de ver o Bucks olhando para esses dois caras e falando, beleza, tá aí meus dois jogadores para construir um futuro. Tá aí meus pilares de reconstrução. Eu tenho dificuldade de ver isso. O Pozinski é um cara com talento? É um cara com talento. Mas o auge dele de pontos por jogo na carreira, por enquanto, foi 12. 12. O próprio Kuminga já tá há 4 anos na liga, teve no máximo 16 pontos por jogo. Óbvio que, tendo mais protagonismo, tendo mais minutagem, eu imagino que eles poderiam até entregar mais do que isso num Milwaukee Bucks hipotético. Mas eu tenho, de fato, dificuldade de achar que o Bucks vai valorizar esses dois o tanto que seria ideal para aceitar esse pacote de troca. E, de fato, o Warriors também não tem muitas escolhas de draft para envolver. Eles poderiam, no máximo, colocar uma escolha de primeira rodada sem nenhum tipo de restrição, que seria essa aqui que eu botei de 2027 ou alguma de 2028. De novo, outras equipes conseguem colocar mais em jogo do que isso, por isso eu acho muito difícil o Warriors começar a próxima temporada com o Giannis Antetokounmpo no time. Passando rapidamente aqui, tá? Só pelo outro time de Los Angeles, eu acho que dessa aqui, de fato, impossível o Clippers fazer alguma troca de fato que convença o Bucks. Eles não têm jogadores jovens valiosos, não têm muitas escolhas de draft no futuro. Muito provavelmente não vai acontecer isso. Agora, tratando tanto de Knicks quanto de Miami Heat, eu já falei um pouco desses dois destinos, como destinos até, digamos, possíveis, mas muito improváveis, quando eu fiz o meu vídeo de melhores pacotes de troca pelo Giannis Antetokounmpo. Se você não viu, pode conferir depois no canal. Mas esses dois estão sendo especulados como destinos possíveis, mas eles estão longe de ser, de novo, dois dos melhores ofertadores pelo Giannis para o Milwaukee Bucks. E para finalizar, vamos falar disso aqui. Se você é torcedor do Bulls e você quiser comemorar alguma coisa, eu acho que dos times que a gente está falando hoje, vocês têm provavelmente o pacote mais fácil e mais valioso possível. Por quê? Primeira coisa que eu quero que vocês vejam aqui é que eu botei, tá até um pouco atrás da minha câmera aqui, provavelmente vocês não vão conseguir ver, mas eu botei ao todo 4 escolhas de draft que de fato o Bulls consegue envolver de primeira rodada sem nenhum tipo de restrição. Aí de fato é uma coisa valiosa que o Bucks já daria uma olhada um pouco mais atenta. Inclusive já está incluído aqui a escolha 12 do próximo draft. Então, tem 4 que você pode envolver sem nenhum tipo de restrição, e você pode botar aqui mais outras escolhas com swap, escolhas de segunda rodada também, então já é um pacote mais interessante. E tem também o quê? 3 jogadores jovens com algum potencial. O Buzeri sendo o mais jovem deles, né? De fato, um cara que veio do draft do ano passado, mas o Dosunmu e o White já mostraram que tem algum valor ao redor da NBA também, e também não são jogadores velhos. Por tudo isso, eu acho que desses que a gente viu hoje, esse é o pacote mais fácil de se realizar e talvez o mais valioso também. Porém, por que continua também uma troca, uma resolução para o Giannis muito difícil de acontecer? Porque é uma situação até semelhante à do que eu falei do Boston Celtics. Se você faz essa troca enquanto Chicago Bulls, o que sobra do seu elenco para competir com o Giannis Antetokounmpo? O Lonzo Ball, que vive machucado, o Vucevic, o Patrick Williams. De novo, o Giannis quer sair do Bucks porque ele não acha que tem condição de competir por um título lá hoje. E esse elenco que sobra pro Bulls não é um elenco nem melhor do que o do Bucks dessa temporada. Então você teria que negociar com o Giannis já falando assim, Giannis, eu sei que se você vier e a gente enviar esse pacote de troca, não é um time competitivo, então a gente já tá de olho para assinar com esse cara aqui, com esse outro cara para complementar o seu elenco para a próxima temporada já. De novo, é uma situação de fato delicada, é uma negociação também difícil, então, apesar de eu acho que é a mais possível dessas que a gente falou no vídeo de hoje, tanto essa aqui como todas as outras que a gente falou hoje, são negociações improváveis, são negociações extremamente difíceis. Por tudo isso, eu acho que esses destinos que a gente viu no vídeo de hoje são destinos improváveis, embora não impossíveis, para o Giannis acabar parando na próxima temporada. Se você gostou do vídeo, apesar de que muito provavelmente não foram notícias encorajadoras para sua torcida, deixa aí o seu like, comenta se você acha que eu podia ter montado algum pacote até melhor para essas equipes do vídeo de hoje, deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer com o seu time, com o Giannis. Fica de olho que todo dia a gente está lançando coisa nova, tá? Um abraço, um beijo, até mais, é nóis!